sequência desse tema, né? Deixa eu dar uma boa noite para os nossos convidados maravilhosos que estão aqui. Por favor, se apresentem. Oi, eu me chamo Lina. E eu sou Paulo Júnior. Só isso mesmo, é? Precisa dar um... Sou esposo da Lina. Estamos casados aí há 22 anos, né? Há 24 anos caminhando juntos. Temos um filho de 11 anos e talvez ele vai vir aqui na nossa história quando a gente estiver compartilhando um pouco sobre essa questão, sobre esse tema, né? Tá bom? Boa noite, eu me chamo Gabi. Eu sou esposa do Hamilton. Casados, vai fazer agora 17 anos, 19 de convivência, né? Que foram 2 de namoro. E é isso, é uma alegria estar aqui com vocês. Olha, é um prazer imenso, né, recebê-los. Nós vamos poder conhecer um pouquinho mais da história deles e o que é que eles têm a ver com esse tema, né, de não poder gerar filhos. Mas eu queria fazer uma rápida introdução com vocês do porquê que a gente está trazendo esse tema hoje. A infertilidade, ela atinge cerca de 15% da população brasileira. Mas, Stephanie, o que é que tem a ver esse número, essa estatística? Isso quer dizer que é algo que está presente na nossa realidade. Que existem várias pessoas que casam, sonham em ter filhos, mas em algum momento não se encontram nessa possibilidade. E aí, eu queria começar com você, Gabi. Você poderia falar um pouquinho pra gente da sua história? Oi. Então, eu me casei, eu e o Hamilton, a gente se casou em 2007, certo? E eu, desde menina, de mais jovem, que eu sempre tive esse desejo da maternidade, né? Casamos em 2007 e aí, em 2009, nós liberamos para ter filhos, né? Então, a gente libera com aquela intenção de, opa, vamos aqui produzir, né? Para poder virem os filhos. Só que aí foi passando um ano, passaram 2 anos, e aí começou a ligar aquele alerta, ia para médico, e eu tinha um diagnóstico de ovário micropolicístico, mas os médicos diziam, não é, dificulta, mas não é impedimento de gravidez. E aí continuamos tentando e nada. Hamilton fez o espermograma e o espermograma dele deu quase 0. Aquele pouquinho que tinha ainda era sem motilidade, sem forma, o que dificultava, que era impossível a gravidez. Ele se submeteu à cirurgia, né? Teve diagnóstico de varicocele, submeteu à cirurgia e com algumas vitaminas, foi melhorando e aí chegou num ponto que o médico disse, olha, não foi para 1 milhão, o médico disse, olha, pode engravidar, mas vai ter dificuldade. Nesse processo, continuando tentando, fazia exame de gravidez negativo, mais exame de gravidez negativo, e nesse ínterim, eu cheguei na depressão, né? A vontade era tão grande, o anseio, a busca era grande que me deixou assim, bem abalada. E aí, fiz tratamento, fiz exames mais aprofundados e nesses exames viu que eu tinha dificuldade de ovular. Eu passava assim 6 meses, mais ou menos até 6 meses sem a menstruação. E aí quando menstruava ainda assim não ovulava. O médico foi examinar, eu fui para um médico especialista em reprodução humana e o médico disse, olha Gabriela, um dos melhores, né? O médico disse, Gabriela, o caso de vocês, nem a inseminação artificial dá jeito, somente a fertilização in vitro, porque você não ovula. Né? Ele tinha passado o acompanhamento de ovulação, que ele me deu um indutor de ovulação, que eu tinha que ir lá de 2 em 2 dias ver como é que os óvulos evoluíam, e aí no momento daquele óvulo eclodir, ele não eclodia. Aí o médico disse, então realmente, Gabriela, não dá. E aí fui numa outra médica, isso já se passaram 5 anos, 6 anos, e eu nessa expectativa, ansiando demais. Uma médica disse, olha, eu acho que podemos tentar, vamos tentar. Eu acho que até teve uma médica que disse, se você não engravidar, eu rasgo meu diploma.
E aí ela tentou de novo a indução da ovulação e não deu certo. Na terceira tentativa, já no 8º ano de tentativas, de muitas frustrações, que eu estou resumindo, né? Foram vários tratamentos, estou chegando já no fim. Aí a médica me deu esse último tratamento para indução, comecei a ver que não ovulava mais uma vez. E aí foi quando, nesse 2017, eu me lembro que eu cheguei no Hamilton e disse: amor, eu queria lhe pedir uma coisa. Eu quero que não se fale mais em gravidez, não se fale mais em adoção, porque a gente estava entrando na fila de adoção. Não quero mais que toque nesse assunto, que eu não aguento mais fazer 300 testes, 300 exames, 300 tratamentos. Eu estou muito frustrada. E naquele momento a gente fez uma oração, que a oração foi: Senhor, eu cansei, eu não quero mais ter filhos, eu não quero mais gerar filhos. E aí, só se o Senhor quiser que o Senhor faça um milagre aí, porque eu já cansei. E realmente eu cansei. E entreguei para Ele. Posso contar tudo? Já? E aí, realmente eu descansei. A minha irmã disse: Gabi, vamos viajar. Eu fiz uma viagem com ela para ver se eu melhorava dessa depressão. Estava tomando já medicação para depressão. Isso foi em julho de 2017. Em janeiro de 2018, uma amiga minha que tinha dito que uma mãe estava gerando um filho, que ela não queria esse filho. E ela disse que Deus falou para ela que esse filho... Acabou essa criança. Eu disse: amiga, peraí, que eu estou vendo ali em cima do armário que o Hamilton guardou o teste de gravidez. Eu vou fazer para poder já lhe tirar isso da cabeça e ver qual é a resposta dele sobre a adoção. Que foi quando eu fui fazer o teste de gravidez, eu estava grávida. Então, foram 9 anos nessa luta, nesse misto aí de ansiedade, de medo, de frustração. E depois veio aí a Giovana, depois de 9 anos tentando para celebrar para mim aquilo que Deus tinha, né? E aí foi quando eu disse para o Senhor, eu digo: Senhor, a oportunidade que eu tiver de testemunhar o que Tu fez comigo, eu vou abrir minha boca e testemunhar. Então, eu estou aqui para contar o outro lado da moeda, né? Que passei por toda essa luta, mas o Senhor foi misericordioso comigo e me deu essa bênção, que é a Giovana. Glória a Deus. Agora, você trouxe vários temas muito pertinentes aqui, né, Gabi? Você falou que ficou tentando durante 9 anos a gravidez e nesse processo você já estava em depressão, já não queria mais falar sobre esse assunto. Como era para ti ver outras crianças? Isso também impactava? Como era para ti? Olha, a gente nunca fala, né? Porque a gente tem um pouco de... Mas lógico que eu celebrava, mas quando uma amiga minha engravidava, quando eu via mães, famílias com suas crianças, eu ficava bem arrasada, né? Lógico que eu não externava, para não machucar a mãe ou a família, mas doía, porque na época eu entendia: o Senhor não quer que eu seja mãe biológica, né? Então era um sentimento de frustração muito grande para mim. Sentimento de frustração.
eu acho muito importante a gente voltar e nomear esses sentimentos, porque muitas vezes quem está sentindo do outro lado não consegue nem dar um nome e aí não consegue encontrar os meios para lidar com isso, né? E a Gabi, ela trouxe um outro assunto que a gente precisa falar sobre, que é a infertilidade conjugal. Não é a infertilidade da mulher ou a infertilidade do homem. Afinal, os dois são um. Então, se os dois querem ser pais, a gente não está jogando aqui, a culpa é da mulher, a culpa é do homem. Alguns estudos falam que 35% das mulheres realmente têm as suas dificuldades, enquanto que 35% dos homens também enfrentam a infertilidade, 20% dos casos são os dois que enfrentam e 10% dos casos simplesmente não há motivos. Os médicos não conseguem diagnosticar. E isso se torna muito frustrante porque se eu não sei que eu tenho ovários micropolicísticos, eu não sei qual é o tratamento que eu devo fazer. Como você falou aí do caso também, né, que o pastor Milton, ele identificou, né, fez os exames e fez o tratamento, né? E claro, foram anos ainda tentando. E você falou, né, eu senti que Deus estava dizendo que eu não poderia ter filhos biológicos, né? Então, vamos entrar aqui um pouquinho na história, né, do Paulo Júnior e da Lina. Vocês podem falar um pouquinho da história de vocês? Ladies first. Sou eu? Bom, nós temos 22 anos, né, de casado. Opa! Aí, nós ficamos 10 anos sem tentar, né? Realmente, não, sem tentar ter filhos, né? Que a gente não estava, assim, decidido a ter ainda. Mas aí, com 10 anos, eu decidi parar de tomar o comprimido, né? Para a gente poder tentar. E existia aquela pressão. Ah, você já tem 10 anos de casado, e aí, cadê, né? Quando é que vem o filho? E depois de 10 anos, a gente decidiu tentar, né? E não veio. Aí eu fui ao médico, não deu nada. O Paulo Júnior foi ao médico, também não deu nada. Mas também não veio, né? E nós começamos a conversar sobre... Eu sempre quis adotar uma criança. Para mim, isso era muito claro. Mesmo que eu tivesse um filho biológico, eu queria adotar um outro, né? Então, foi quando a gente começou a ver a possibilidade de adotar uma criança. Aí, fomos no fórum, né? Começar o processo. Mas aquela coisa muito assim, quando vier, bem, né? Só que, quando nós chegamos no fórum, que a gente conversou com a pessoa responsável, ele disse assim, olha, tem a forma que você entra na fila e vai esperar vários anos, né, dependendo se você quer um bebê, se você quer uma criança de 1 ano. E tem uma forma que é aquela que você vai lá e pega uma criança e fica com ela e depois dá entrada no processo. Aí eu falei assim, olha, a gente quer fazer tudo bem bonitinho, né? Porque a gente não acredita dessa forma. E nós saímos de lá e nós viemos aqui para a igreja. Eu não trabalhava aqui ainda, mas nesse dia eu estava de férias e eu vim almoçar aqui na igreja. Quando eu cheguei aqui, uma pessoa que trabalhava aqui falou assim, eu conheço uma pessoa que ela quer muito tá grávida, não tem condição de criar, e ela quer muito dar essa criança para adoção, mas ela quer que seja para um casal que a gente conheça, né? Que ela saiba que vai cuidar muito bem. Aí eu disse assim, tá certo, então eu quero. Né? A gente nem pensou, nem conversou. Eu disse, eu quero. Mas assim, aquele quero, né? Isso não vai dar certo, né? Não vai acontecer. Foi em julho, né? Isso. E em agosto, mais ou menos, ela disse assim, olha, ele vai nascer em outubro. Aí eu, tá bom, beleza. Mas eu não acreditava naquilo, né? Aí, quando deu no final, isso no início de agosto, quando deu mais ou menos no meio de agosto, ela falou assim,
a previsão é para o dia 29 de agosto. Aí eu, como assim? Aí eu, tá bom, tá certo. E dia 29 de agosto, eu estava no trabalho, Paulo Júnior também, ele trabalhava já aqui na igreja, e eu trabalhava lá na Santos Dumont. Aí ele disse assim, olha, termina aí o trabalho que a gente está indo para tal lugar, que a criança vai nascer. Então, foi um susto. Como assim, né? E a parte legal, como é que é isso? Como é que funciona? E fomos para Itapajé, o Guilherme nasceu em Itapajé. E quando nós chegamos lá, ela teve ele, eu acho que às 18, né? 18 e alguma coisa. E nós dormimos dentro do carro, em frente ao hospital. E tinha essa menina, né, que conhecia essa pessoa. Ela foi lá para dentro. E eu sempre quis ter um filho, Guilherme. Eu sempre quis. Eu disse assim, o nome do meu filho vai ser Guilherme. E eu falei assim para essa minha amiga, né? Eu falei assim, pede para ela colocar Guilherme, o nome, né? E quando amanheceu o dia, a gente falou, ela vai receber alta, e aí? Não, vamos procurar os órgãos responsáveis, né? Não vamos sair dessa forma, a gente não quer fazer nada errado, ela quer dar, nós queremos, mas a gente quer que seja realmente uma coisa enviada por Deus, então, abençoada por Deus, então a gente quer que seja da forma correta. Vamos para o conselho tutelar, se for da vontade de Deus, vai dar certo. Se não for, a gente vai entender que não é isso que Deus quer para a gente hoje, né? E quando nós chegamos no conselho tutelar, a presidenta lá do conselho, ela falou muitas coisas, ela estava bem irritada nesse dia, e teve uma hora que o Paulo Júnior tocou assim nela e falou assim, querida, nós estamos aqui, nós acreditamos que nós estamos aqui, que é da vontade de Deus, então, se essa criança tiver que ser nossa, ela vai ser. Agora, se não, a gente encerra aqui, porque eu não quero fazer nada que não venha de Deus. Aí, ela acalmou o coração dela de uma forma impressionante, né, Paulo Júnior? E começou a conversar com a gente, não, vai dar tudo certo e tal, vamos lá, vamos começar a preencher os documentos. Aí a mãe da criança, a mãe biológica, né, chegou, falou que queria que a criança ficasse com a gente, assinou o documento e pronto. Aí eu trouxe o Guilherme e cheguei em casa e eu disse, meu Deus, e agora? Eu tenho uma criança. Então, o Guilherme hoje amanhã ele faz 11 anos, né, que foi exatamente dia 29. Por incrível que pareça, ele nasceu na data prevista e é uma bênção. Eu acho que não tem... As pessoas perguntavam muito assim, hoje em dia não, né? Porque as pessoas até esquecem, e eu também. Eu não lembro desse detalhe, se ele é adotado ou não, né? Ele é meu filho. Então, as pessoas falam muito filho do coração. Não, ele é meu filho. Todo filho é do coração. Ele é meu filho, e ponto, né? Então, assim, o Guilherme parece muito com a gente, ele tem o nosso jeito. E eu digo assim, era ele. O processo dele durou 3 anos e 3 meses, mais ou menos 4 meses, né? E foi doloroso, porque você sempre fica naquela expectativa, o que vai acontecer? Será que o juiz vai dizer não? Mas com um mês, agosto, outubro, eu acho que em outubro, no final de outubro, a gente deu logo a entrada no processo, né? E no final de outubro, a gente recebeu a guarda provisória dele, e com 3 anos e 4 meses, a gente recebeu a definitiva, né? E hoje está aí, meu filho, com... Engraçado que esses 3 anos e 4 meses é uma eternidade. O próprio juiz que estava tratando do caso, na verdade, foi um juiz e uma juíza, né? E os dois, eles disseram, gente, mas esse processo não é para durar, né, esse tanto. Por que está durando tanto assim, né? E é interessante isso, porque a gente sempre tem a vontade de querer investir na vida de alguém, de tentar transformar a vida de alguém, né, de alguma forma, ou contribuir para que a
pessoa tem a vida transformada e tudo mais. E nesses casos assim, sempre vem aquele sentimento assim de altruísmo, né, de generosidade. Pô, eu quero, né, cuidar de alguém, eu quero ser bondoso para alguém, vou pegar uma criança do orfanato, vou pegar uma criança para adotar, fazer alguma coisa. E o engraçado é que assim, vai passando o tempo e a gente percebe que durante todo esse processo, até aqui, né, não só os 3 anos e 4 meses, mas até aqui, Deus estava querendo mudar a mim. Né? Eu precisava ser mudado, né? Então, é interessante isso, né? Tanto tempo, por que demorou tanto, né? E a gente precisa perceber a vontade de Deus nessas circunstâncias. É o kairós de Deus. É aquilo que a gente precisa perceber de Deus. O que é que Deus está te falando agora, nesse momento, nessas circunstâncias? Né? E isso para a gente foi muito claro, né? Tudo foi muito claro. Em relação à questão lá do Conselho Tutelar, de fato, a gente disse assim, olha, a gente está muito em paz, né? A gente vai sair daqui com sim ou com não, e o Senhor vai nos mandar da forma dele, no tempo dele. E o engraçado ela já tinha pedido para colocar o nome, né? Eu não interferi nisso, até porque eu queria um outro nome, né, na época. Mas ela colocou, tudo bem, Mas quando ele veio e saiu com a certidão, veio com o meu sobrenome. E eu não sabia, né? Então, Deus, ele construiu tudo. Assim como ele construiu na vida de muitos homens e mulheres de Deus ao longo da história. Se esse assunto não fosse tão importante, a Bíblia não falava tanto disso, né? E ela tem N casos sobre isso. Isso é verdade. E vamos então falar um pouco, né, do que a Bíblia traz, porque são vários casos. Em especial, a gente pode começar em Gênesis, né, com Sara e Abraão. Sara, já idosa, ela não podia ter filhos. Sara não podia ter filhos. Mas o Senhor fez a promessa com Abraão. E o que foi que aconteceu, hein, Paulo Júnior? Tu pode fazer histórico? Até a história de Sara e Abraão é muito conhecida em Gênesis 11, né? E tem alguns, assim, a gente não vai ler aqui o texto e tudo mais, mas você pode anotar e tentar ler em casa, né? Mas alguns insights aqui, ou algumas percepções do texto, né, que para mim chamou muita atenção, né? Bom, primeiramente eles eram velhos, ou seja, eles já tinham talvez passado o tempo todo esperando o filho, né, da promessa. E naquela época isso era muito valorizado. Por quê? Porque era uma questão de sobrevivência, era uma questão de perpetuar a sua prole, né, a sua família. A mulher, naquela época, era vergonhoso se ela não engravidasse. Então, tinha toda uma questão cultural. Então, havia uma expectativa, com certeza, das pessoas ao se casarem, né, eles terem os seus filhos e constituírem e aumentar a sua família. E Deus tinha feito uma promessa para Abraão. Então, o que me chama a atenção era isso. Bom, se eram velhos, tem coisas que, para a gente, humanamente, é impossível. Na sua vida vão existir N coisas. Talvez não seja a questão da paternidade. Talvez seja outra situação. Talvez seja o próprio matrimônio. Talvez você não case, talvez você case, talvez não. Tem N coisas, né? Nesse caso aqui, em relação à questão da paternidade, né, eles eram velhos, mas Deus é um Deus que ele sempre traz solução. E ele tinha feito uma promessa. Então, o que me deixa claro Deus cumpre sua promessa. O Senhor, a Bíblia diz lá no texto, que o Senhor visitou Abraão, visitou Sara. Deus é um Deus que visita. Ele vai te visitar, independente de qual circunstância você esteja, qual situação esteja passando na tua vida, né? Deus, ele visita, ele cumpre a promessa. E também no texto fala que ele determinou o dia. Então, a nossa tentativa, muitas vezes, humanamente falando, eu quero controlar o tempo. Eu quero que seja no meu tempo. E talvez muitos casais até entram em conflito quando a questão é filho, porque muitas vezes não é o tempo da mulher, não é o tempo do homem, tudo mais, e custa entender isso. Aí acha que é para a mulher que não quer, acha que é o marido que não sei o quê, etc, etc, e acaba entrando em conflito. É possível que haja esses conflitos, né? Mas Deus determina o tempo é dele. E a Bíblia diz que Abraão obedeceu ao Senhor e Sara sorriu.
Sara sorriu depois, e eles puderam celebrar, e depois eles tiveram o filho, né? O filho da promessa. Então, assim, tem outros textos na Bíblia, né? E aí... A gente pode até fazer uma comparação com Zacarias e Isabel, né? Que eles também eram dois idosos. Isso, eles também, né? Aí já está lá no Novo Testamento, né? Zacarias e Isabel, tem várias coisas legais, né? Eles, tipo assim, enquanto na Bíblia, no caso, por exemplo, lá no Antigo Testamento, a gente tinha Mical. Mical era filho de Saul, foi dada a Davi como esposa, e aí Davi, em uma das suas vitórias contra os filisteus, ele pegou a Arca da Aliança, e como ele tinha conquistado ali aquela vitória, ele começou a celebrar, a dançar, tirou a roupa de tão alegre que estava, e Mical, ela achou aquilo estranho, ela recriminou, ela repudiou aquilo, e Deus a castigou com a esterilidade. Aí a Bíblia fala disso. Então, assim, ela tinha essa atitude. Assim como, como é o nome lá, Penina, né? E a história de Ana e Elcana também. Ana não conseguia conceber. Ela era muito amada, né, por Elcana. Né? Foram os pais do profeta Samuel. Mas Penina, que era a outra mulher, naquela época era muito comum essa cultura, né, de ter a outra mulher, ter a concubina, ter etc. Ou então a escrava, que quando a mulher não podia dar à luz, ela cedia a escrava para poder gerar a sua, né, perpetuar a sua família. E aí Penina zombava. Então você tinha o caso de Mical, que zombou de Davi, você tinha o caso de Penina, que zombava de Ana, mas também teve um caso de uma mulher, no caso Isabel, que ela esperava em Deus, e junto com Zacarias, a Bíblia fala que eles eram retos, eles eram de Deus, né? E mesmo assim não podia ter filhos. Então, em uma situação ou outra, né, Deus ele tem um propósito para todas as coisas, né? Então, Zacarias orava e servia a Deus no templo, né? Então, a esterilidade ela afeta ou afetava muitas pessoas, principalmente naquela época, afeta ainda hoje, e afeta inclusive aqueles que andam do lado do Senhor. Então, se você diz assim, porque Deus não me ama, eu não posso... Não, o Senhor tem um propósito na tua vida, como Ele tinha na minha, como tinha na vida da Gabi. No caso da Gabi, uau, o milagre de Deus. Mas o milagre de Deus veio também na nossa vida de outra forma. E é uma coisa tão preciosa que a Bíblia fala que nós somos adotados por Deus, né? E isso é uma comparação com a história do povo de Israel, porque o povo de Israel era o povo escolhido por Deus. E Jesus, quando veio para trazer a salvação, veio para aquele povo, né, que era dele, como diz lá em João, no capítulo 1. Veio para aquele povo que era dele. Mas aquele povo não o recebeu. E aí ele diz, né, aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que não eram para ser filhos foram feitos filhos. Então a salvação de Deus veio dessa forma e Deus nos considera como filhos adotivos. E isso não há nenhuma, digamos assim, nenhuma depreciação nisso. E quando Jesus falou o seguinte, o que é que importa mais? Amar aqueles que te amam ou amar o teu inimigo? Mais valor há quando você ama aqueles que te odeiam, porque você dispensa mais amor. Aí eu faço aqui só um paralelo, embora seja um caso um pouco diferente, mas assim, quando se tem um filho por adoção, o peso de responsabilidade e a decisão de amar, ela é muito, muito, muito mais forte, eu imagino, do que se fosse por um filho que vem de sangue. Então, tem esses casos, no caso de Isabel, né? E Deus também, embora eles sendo velhos, Deus cumpriu a sua promessa e veio lá o Joãozinho. Eu posso contar uma coisa aqui interessante? Nesse meu processo de tentar ter filhos, a questão da adoção para mim nunca foi também nenhum assunto, né, assim, nada distante, porque eu tenho uma minha irmã mais velha. A minha irmã mais velha, ela é adotada, e minha irmã caçula é adotada. E a minha irmã, que junto comigo a gente tentava ter filhos e ela também não podia, ela tem 2 filhos adotados, que inclusive amanhã eu tenho uma audiência, né, como testemunha para o final do processo. Mas o que eu queria dizer é que
nesse tempo de luta pela maternidade, quando a Giovana veio para me ensinar sobre esse tempo de espera, que o tempo não era o meu e o tempo era dele, era do Senhor. E essa criança que viria para mim, para que nós adotássemos, quando eu vi sobre a gravidez, eu me lembrei de uma amiga, que é aqui da IBC, que queria muito ter filhos, e né, já tinha entrado na fila de adoção, e essa criança não veio. Me lembrei dela. Eu disse, amiga, tem uma criança que era para mim, mas eu já estou entendendo que é para você. E hoje, essa menina corre por aqui, eu olho para ela, eu me alegro demais, que eu vejo, meu Deus, essa criança que era para estar comigo, está sendo amada, está fazendo uma família feliz, está sendo feliz numa família que também serve a Deus, e acho que a adoção é a coisa mais linda desse mundo. Que massa, gente, verdade. O Paulo Júnior estava falando em alguns momentos, e ele, nesse finalzinho, ele citou sobre os milagres, né? Quando você é tentante, que é o nome que dá, né? Quando você está tentando engravidar, é muito natural pedir um milagre para Deus. Senhor, me dá um milagre, deixa eu engravidar, deixa eu ter filhos. Mas por que não fazer a reflexão de você ser um milagre na vida de uma pessoa, adotando, né? Porque existem muitas crianças aí e, infelizmente, é um processo tão burocrático, é tão cansativo, mas realmente é um amor que você vai estar desenvolvendo, né? E é um amor que, como a Lina estava falando, eu já nem lembro desse nascimento em si, porque é meu filho. Não é questão de ser do coração ou não, né? E um outro ponto que o Paulo Júnior falou foi a questão de você questionar a Deus. Senhor, e até a Gabi mencionou um pouco, né? Eu via as minhas amigas engravidando e eu não estava lá com o meu filho, né? Ou minha filha. Mas um outro ponto de reflexão será que é coerente a gente ficar se perguntando assim, Senhor, por que não eu? Por que eu, né? Ou no caso, que é a pergunta de dor, por que eu estou passando por isso? Mas que tal uma reflexão controversa? Por que não eu? Por que eu desejaria o mal à minha vizinha? Exemplo, certo? Porque, como eles estavam falando agora, tudo o que acontece é para cuidar do nosso relacionamento com Deus. Então, se no momento eu não estou podendo engravidar, o que é que o Senhor está querendo dizer para mim com isso? Né? E hoje em dia, nós temos aí tantas mulheres, tantas famílias, mulheres não, tantas famílias, né, querendo ter filhos, seja por meios naturais, seja pela adoção, e sofrem realmente com angústia, com frustração, vem a tristeza, que gera aí um processo de depressão, trazendo a apatia, que eu não consigo sentir mais nada, porque está doendo tanto que eu estou só existindo, meu corpo aqui está presente. Enquanto que existem outras famílias, outras histórias, que não fazem tanta questão de ter filhos. Isso por quê? Porque tem um foco maior na carreira, tem um foco maior na estabilidade financeira, e isso tudo vai sendo deixado de lado. O propósito da família vai sendo esquecido, vai sendo literalmente deixado de lado, porque existem outras coisas ali para eu afagar no meu ego. Mas, obviamente, que isso não é uma questão de julgamento, porque há casos e casos. E não é coerente a gente simplesmente dizer, se aquele casal não tem filhos há tanto tempo, porque não estão nem tentando, não é coerente julgar que aquilo ali é eles desagradando a Deus, porque eles têm o seu relacionamento íntimo com o Senhor. O ponto é só que existem muitos sentimentos em todas as histórias, né? E aí, a gente acabou passando um pouco rápido sobre Raquel e Jacó. Na Bíblia, Jacó teve 2 mulheres, e é muito bacana ver que Jacó lutou 14 anos, não foi, pela Raquel? 7 anos primeiro foi 7 mais 7. E ele trabalhou por 14 anos para então ter a sua amada Raquel. Quando a Raquel chegou, era óbvio o amor de Jacó por Raquel. Mas o Senhor viu como a Lia sofria, né, a sua segunda esposa, e deu a ela mais filhos.
E aí, nesse ponto de Raquel e Jacó, e depois a gente pode passar um pouquinho mais sobre isso, né, deles dois, eu queria falar um pouco sobre o relacionamento dos dois, do marido e da mulher, nesse processo. Porque foi mencionado aqui, né? Nós dois queríamos muito um filho, mas e se Deus não desse? Será que isso seria um impeditivo para terminar o casamento de vocês? Queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, né? Bom, nós, assim, nunca cogitamos isso, né? Eu acho que a gente entendia bem quem era Deus na nossa vida, né? Que o filho, ele ia ser só o complemento. Mas a decisão que a gente tinha tomado lá atrás foi firmada no Senhor. Então, a gente nunca pensou, cogitou, né? Nada disso. Como a gente decidiu que a gente queria adotar, independente, né? Então, nós não tivemos, não afetou nosso relacionamento de jeito nenhum. Eu acho que é o contrário, né? Eu acho que quando nós tentamos, que nós fizemos os exames, que não deu nada, a gente entendeu o que Deus queria. Eu acho que Ele confirmou uma decisão que no meu coração já existia, né? E é interessante porque isso na nossa vida é bem forte, né? Essa questão de adoção. No início, em 2019, foi, Paulo Júnior? A Aninha, em 2019, no início da pandemia, mais ou menos, a gente estava em casa, né? E um dia a gente saiu para resolver alguma coisa e a gente viu um anúncio da prefeitura falando sobre família acolhedora, né? E a gente ficou curioso para entender e fomos na prefeitura entender como é que funcionava isso. Então, eles têm um projeto onde eles fazem um acompanhamento com crianças que estão nos abrigos e eles procuram famílias para adotar essas crianças por um período, até que elas voltem para a família de origem ou que elas sejam adotadas, né? Aí, no início, eu falei, mas isso é loucura, como assim? Eu vou pegar uma criança, eu vou ficar com ela, depois eu não quero devolver, né? Mas vamos lá. Aí, nós pegamos uma criança de 4 anos, na época, para ficar com a gente esse período, né, que na época era 1 ano. E a menina era linda. E eu falei assim, eu quero. Eu não devolvo mais, eu não dou mais para ninguém. Isso na primeira semana. Aí eu fui conversar com a psicóloga e com a assistente social. E eu perguntei, e lá você assina um termo dizendo que você não tem a intenção de adotar essa criança? Aí eu falei, mas não tem nenhuma possibilidade? Ela disse, não tem. Eu disse, tá bom, então eu vou ser só a tia, mas eu vou cuidar como se fosse minha. E nós ficamos com a Aninha, eu acho que 5 meses. E foi muito lindo e muito bom. E a Aninha foi adotada por uma família que ainda hoje a gente tem a gente ainda tem acesso a ela, o vínculo, né? E é maravilhoso, porque assim, a menina parece demais com a mãe, com a irmã, né? Que ela tem uma irmã. E é muito lindo você ver assim como Deus faz, porque ainda hoje ela convida a gente para o aniversário, ela continua assim, como se fosse a filha querida, né? Então, assim, essa questão da adoção, gente, é muito lindo. Então, e Deus, Ele vai trabalhando no nosso coração. Então, eu acho que quando o casal entende isso, não atrapalha, né? Não tem esse sentimento, não vai dar certo, vamos acabar aqui. Eu estou com um sentimento... Eu acho que Deus, Ele coloca um sentimento em cada pessoa, né? Talvez algumas pessoas tenham esse sentimento, outras não. Então, assim, para a gente, não. A gente não teve.
Só complementar. Na verdade, a gente entendia que a nossa satisfação precisava ser no Senhor. Então, quando a gente casou, ou pelo menos antes de casar, ou quando a gente começou a namorar, e a gente pensou em casar, ninguém... Não, vamos assinar um contrato aqui, porque eu só caso contigo se tu for ter filho. Né? Não existe isso. Então, é uma situação assim, de dependência de Deus, esperança no Senhor. Né? Então, a gente não teve problemas dessa forma, porque a gente tinha muito, muito claro isso. Se o Senhor mandar, mandou. Se não mandar, a gente vai fazer, ou vai cumprir, ou vai fazer da forma como Ele fez com a gente. Nos adotou de uma forma especial. Então, a nossa relação sempre foi muito tranquila em relação a isso. Também, graças a Deus, a gente fala muito, eu e o Milton, que o nosso copo, ele é cheio por Deus, né? O que vem além é somente o transbordar. O casamento é um transbordar, os filhos é um transbordar. Lógico que há algumas, nesse período que eu vivi, teve divergência. Por que tu não foi no fórum? Já assinou os papéis? Foi no fórum? Preencheu papelada? Não preenchi. Aí eu ficava zangada, porque eu dizia que só eu que sonhava, e ele não ia, né, efetivar o papel da adoção. Já fez o exame? Ainda não. Aí eu sempre achando que estava procrastinando. Né? Hoje ele me fala que é porque ele tinha convicção de que eu iria engravidar, sabe? Mas, graças a Deus, a gente sempre entendeu que o que nos enche primeiro é o Senhor. Né? Então, a Giovana veio como um transbordar do Senhor, da alegria, né? Para coroar a nossa vida. Mas, graças a Deus, eu e o Hamilton, na verdade, a gente se fortaleceu bastante. Né? A gente lutou junto essa batalha. Show. Muito obrigada. Por que eu perguntei, né? Porque, infelizmente, é uma realidade de vários casais, quando eles não sustentam o casamento em Deus, né? Primeiramente, Deus sustentando o relacionamento, os filhos chegam como aquela cola. E aí, se de repente há frustração em não ter filhos, o casamento ali está por um fio, prestes a acabar. E isso é realmente muito frustrante e angustiante, né? E falando nesses dois termos, né, frustrante e angustiante, eu queria ouvir um pouquinho sobre como é que foi o processo de vocês, literalmente de saúde mental. A Gabi já começou a falar um pouco sobre isso, né? Mas como foi que a situação de infertilidade durante 9 anos, ou mesmo a situação nas dificuldades da adoção, teve um impacto na saúde mental de vocês? E como foi que vocês lidaram com isso? Eu posso iniciar, talvez a Lina possa complementar, mas talvez eu vá falar até um pouco por ela, talvez ela confirme isso, né? Eu acho que eu era mais... eu tentava me bloquear, né? Qualquer pensamento ruim, né? Então, eu ficava doido quando vinha qualquer pensamento ruim, né? Meio paradoxal. Mas eu tentava rebater, né, esses pensamentos ruins. Então, assim, você passar, digamos assim, 6 meses pensando, e aí, agora? Será que vai dar certo ou não vai? Ixi, passou 1 ano, meu Deus, já está 1 ano, o vínculo está muito maior, o menino já está andando, e agora, vai ou não vai? Será que corre? Sempre correu o risco. Sempre corremos o risco. Então, esses pensamentos aqui vinham e voltavam. Eu era mais resiliente. Eu tentava controlar isso aqui para dizer assim, rapaz, se realmente a justiça tirar de nós, eu vou entender que é para um propósito maior, eu preciso que o Senhor, eu vou pedir ao Senhor que Ele conforte meu coração. Né? Então, eu era mais resiliente isso aí. Então, eu consegui controlar. Lina, quer falar? Eu não. Eu falei para o pastor. Eu disse, pastor, eu sou daqui desde adolescentezinha, nunca dei trabalho, mas se a justiça quiser tomar o Guilherme, eu vou ser uma foragida.
Então, assim, a gente tem medo, né? Porque você se apega, era meu filho, não tinha mais como voltar atrás. Eu acho que no segundo dia eu já estava apaixonada. Então, assim, não dá. Você não se vê mais sem ele, né? Ele faz parte da sua família. Então, assim, eu tinha muito medo. Medo mesmo, né? De chegar lá na hora da audiência e o juiz dizer assim, não, você não vai ficar com ele, a gente vai direcionar para uma outra família. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu, né? Então, estamos aqui. Só fazer um paralelo rapidinho, aproveitando o texto, né? A gente falou aqui de Ana e Elcana, mas o texto ele elucida algumas coisas e fala que Elcana amava muito Ana, mesmo que ela não pudesse ter filho, mesmo sendo estéril. Então, você tinha ali uma penina que era irritante, mesmo sendo saudável para ter filho, mas você tem Ana, resiliente, piedosa, esperava em Deus, buscava satisfação no Senhor. E Samuel, a atitude de Samuel durante todo esse processo assim, me revela uma coisa: o cônjuge, no caso eu como homem, eu precisava suprir as necessidades emocionais da minha esposa. Então, era sempre naquela tentativa, não pensa assim, vamos lá, porque senão você vai pirar. Então, realmente, se você não buscar esse apoio no Senhor, entendendo que existe um propósito maior, aí realmente você vai começar a pensar besteira e, com certeza, você vai entrar em parafuso e, se alguma coisa degringolar, aí realmente pode ser muito ruim, né? Pode ser uma tragédia. Mas a gente viveu um pouco essa tensão. Eu um pouco mais resiliente, ela não. Ela já na tentativa, não, eu não posso, não, é assim. Isso afeta mesmo a nossa forma de pensar as coisas. Eu já falei um pouco da meu processo, né, com os 9 anos, que eu precisei ir para o médico, tomar medicação para depressão, né, para tentar um pouco equilibrar. Só que pouca gente ainda sabe que em julho agora, né, há um mês mais ou menos, há um pouquinho mais de um mês, eu tive a 4ª gestação. Depois da Giovana, tive 2 abortos, mas foram 2 abortos que não me machucaram, né? Eu engravidei, perdi, segui a vida. E agora, em julho, eu engravidei novamente, né? O Senhor me deu essa graça. E eu fiquei muito feliz, né? Diferente das outras vezes, eu engravidei e fiquei feliz, criei expectativas, fiz planos, como eu não tinha feito das outras 2 vezes. E poucos dias depois eu perdi. E aí eu realmente senti novamente, eu me vi deitada na cama, chorando e sofrendo, e não queria me comer, e lamentando, perguntando para Deus por que Ele tinha permitido eu passar por isso, por que Ele tirou essa criança. A Giovana estava feliz, a Milton feliz. Mais uma palavra que o pastor Armando deu no Sábado da Liderança, ele disse que nada era nosso. O filho que ele deu, a Giovana, é minha, não é minha, é dele, né? O filho que ele não deu também era dele. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A minha graça te basta. Isso aí me deu uma reanimada. Então, se o Senhor não deu, bendito seja o nome do Senhor, né? E se for da vontade dele que venha outro, ele vai mandar. Se também não for, né, a vontade dele também vai ser sempre a maior para a minha vida. Bom, não sabia, mas obrigada pela sua partilha, Gabi. Vocês falaram aqui, né? Resiliência, vou ser uma foragida da lei, porque vou tomar meu filho para mim, vai ser meu. Questionar o Senhor, né? E, ao mesmo tempo, entregar nas mãos dele, né? Eu não vejo por que não falar de Jó, como você citou esse versículo, né? Que a dor é um mistério para nós, meros seres humanos, porque a dor, ela não se compara, ela se ampara. Eu ouvi essa frase essa semana e eu estou realmente martelando ela, porque eu não posso comparar a dor da Gabi, que durante 9 anos tentou e durante 9 anos viveu muitas
angústias no seu coração para hoje ter a Giovana como, né, realmente pela gestação, como eu não posso comparar a dor da Lina, que não conseguiu também ter, mas hoje tem o seu filho correndo, andando de skate por aí, e que amanhã vai completar mais um ano de vida, né? Então, é muito gratificante de poder ouvir essas histórias, mas nós sabemos que do nosso lado nós temos pessoas, nós temos casais que ainda estão tentando. E eu faço essa pausa aqui para vocês, para como filhos do Senhor, filhos amados de Deus, cuidarem bem dos seus irmãos. Cuidando como? Não fazendo comentários realmente desnecessários. Há quem faça comentários de quem, por exemplo, a Gabi trouxe o tema aqui do aborto, né? De aborto espontâneo. Há quem faça comentários horríveis de quando é que você vai parar de matar os seus bebês? Como se isso dependesse da mulher. Ou você deve ter muita inveja da minha mulher porque ela está grávida e você não. Parece uma coisa fora dessa realidade, né? Mas existem, porque são seres humanos. E tudo que um ser humano é capaz de fazer, eu sou capaz de fazer. Então, é muito da nossa intimidade, Senhor, do nosso relacionamento com Ele, para que a gente sempre tenha empatia, de não culpar, de não julgar, de não ficar fazendo uma pressão social tão grande naquela pessoa, que também vai, né, de cada um, de ter a sua resiliência com o Senhor, mas de não ficar fazendo esse tipo de comentários, achando que é normal, achando que é natural, e que não vai machucar, que a pessoa vai, se a pessoa achar ruim, é besteira daquela pessoa. Não é. A gente realmente precisa ter o cuidado com o próximo, e o cuidado começa na saúde mental do próximo também, né? Da forma como a gente está falando com ele. Então, dentro desse contexto da minha fala, eu queria perguntar para vocês um pouco sobre essa pressão social, né? De que, se eu estou noiva, eu já tenho que casar. E aí, quando é que vai vir o primeiro filho? E quando é que vai vir o segundo? E por que não veio ainda? Uma pessoa de fora fazendo essas perguntas para vocês. Como foi que vocês lidaram, se é que passaram por isso? Olha, eu tenho uma família, a minha família é aquela família que tá só para te derrubar, né? Para te colocar para baixo. Achando legal, sendo feliz, né? Tá todo mundo brincando. Aí dizia que o meu marido... Tu não consegue nem fazer um menino na tua mulher? Bora, mulher, embucha. Vai ficar velha, vai ficar para titia e não vai ter filho. Né? Então, a gente ouve isso demais. Mas eu só queria falar uma coisa que tu estava falando aí, e eu já vinha pensando, se tem alguém que esteja aqui, que não sabia que o tema era esse, e que pensou assim, oh, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Não tem nada a ver comigo, mas tem. Tem porque vocês são crentes em Jesus que vão lidar ou vão se deparar com essa realidade ao seu redor. E, de repente, Deus trouxe aqui porque Deus ou tem alguém ao seu redor ou vai apresentar alguém para você que você vai, a partir de agora, saber lidar com essa pessoa. Né? De não falar o que não deve, né, para não machucar, ou você ser aquele apoio, entendendo que a pessoa pode estar passando por um momento de depressão difícil por não conseguir ter filho, ou por ter abortado, ou qualquer outra situação que seja. Então, não ache que você está aqui à toa. Ou porque você está vivendo, ou viveu, ou porque ainda você vai presenciar alguém que esteja passando por essa situação. Então, seja você a bênção para essa pessoa que, de repente, vai passar por essa situação. Realmente, assim, eu, pelo menos, assim, não foi uma pressão tão grande, mas a gente sempre escuta um comentário, principalmente de pessoas que têm aquela mentalidade um pouco mais tradicionalista, né, meio conservadora, né? E eu lembro do meu pai, ele fazendo um comentário assim, a gente havia perdido já o relacionamento, né? Já há bastante tempo, porque eu tinha 17 anos, eu nem trabalhava ainda, estava terminando o ensino médio, meu pai saiu de casa e aconteceram várias coisas que a gente quebrou um pouco aquele relacionamento de pai e filho durante muito tempo, né? Mas eu lembro que quando o Guilherme chegou, né, e eu fui falar para ele, ele fez um comentário assim,
Rapaz, não vai atrás dessas coisas não, rapaz. Tipo assim, vai criar filho dos outros, né? Então, nesse contexto da gente, era isso. Enquanto a gente não tinha, ficava, né, sempre aquele comentário, e aí, vai ter quando? Sempre tem, né? Mas, assim, como a gente, né, era muito desencanado em relação a isso, a gente tentava tirar na esportiva. Só que a gente tem que ter o cuidado, porque existem, né, pessoas que têm um sentimento diferente, tem uma percepção diferente, ela vai se magoar com aquilo, né? Tem um versículo na Bíblia, lá em Provérbios, que diz assim: como fogo, flechas e morte, é aquele que engana o seu irmão e diz, eu fiz isso por brincadeira. Então, às vezes a gente faz coisa de brincadeira mesmo. É só uma mentirinha, é só uma brincadeirinha. Mas fere, machuca. Então, é só para a gente ter o cuidado, para a gente poder cuidar uns dos outros, né? Então, sempre vão haver esses comentários, no caso, como a Gabi falou, né? Nesse caso aqui também, como existe essa pressão, até quando a gente tem também, tem um pouco essa visão, um pouco mais, assim, porque é filho adotivo, que não sei o quê. Não, cara. É filho e ponto, e acabou. Não tem outra coisa, né? Tem por que discutir. Certo. Eu queria agora abrir para as perguntas, certo? Pode ser que durante a fala aqui deles alguma coisa tenha fervido no coração de vocês queiram perguntar. Pode ser diretamente ou deixar aberto, né? Quem tiver já alguma pergunta em mente, pode levantar a mão que eu chego aí. Ou, de repente, você quer dar o seu testemunho, né? Ou você presenciou uma família vivendo isso, ou você passou por isso. Alguém aí gostaria de já começar nossa interação bacana da noite? Boa noite, meu nome é Nicole. Queria primeiramente agradecer a todos vocês, foram partilhas realmente muito engrandecedoras. A Gabi falou exatamente o que estava na minha cabeça. Eu estava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Tipo assim, o que isso conversa comigo? Exatamente. Porque eu estava assim, eu tenho uma questão muito grande com a maternidade. Meus pais me tiveram com 18 anos, foi uma gravidez completamente não planejada. Então, eu cresci muito com esse medo da maternidade, com essa visão ruim, de fato. E é algo que, sempre que eu oro, eu peço muito para Deus trabalhar no meu coração. E eu queria perguntar para vocês, a Gabi falou, né, que ela sempre quis ser mãe, mas eu queria saber de vocês, como casal, da Gabi, ou de qualquer outra pessoa aqui que queira partilhar isso, sobre seguir essa ordenança do Senhor, né? Porque, mais do que ter a vontade de ser pais, tem a questão de formar família. E talvez eu só seja muito nova, tem essa questão. Mas eu tenho muito essa dificuldade de me imaginar sendo mãe e me imaginar dessa forma. Se para vocês, além da dificuldade de conceber, como foi o ser mãe de fato? Enfim, é isso. Obrigada. Olha, eu passei 10 anos, né, para decidir. Então, para mim era complicado no início, porque eu queria trabalhar, queria passear, queria fazer várias coisas. Mas não tem uma fórmula. Eu acredito que quando a pessoa está grávida, ela está se preparando, né, durante 9 meses, criando aquele vínculo com a criança. Eu recebi. E aí? E o primeiro banho? Nossa, minha sogra foi lá para casa, né, me ajudar, porque eu não sabia aquele negócio aqui. Ai, Jesus, e agora, né? Mas Deus, Ele te capacita. É impressionante. O amor é tão grande que você aprende. Que daqui a pouco, uma semana, eu não queria mais minha sogra, eu não queria mais minha irmã, não queria mais ninguém, porque eu mesmo queria cuidar. Então, eu acho que Deus vai colocando no seu coração, né? Eu acho que é isso. Nicole, eu acredito muito que nós olhamos para uma sociedade hoje destruída, onde o mal, o feminismo, a degradação humana está muito grande. E eu acho que nós homens, mulheres, nós família,
não é obrigação, mas a gente deveria ter esse olhar que nós somos canal para que a gente preencha essa terra com pessoas boas, né, ensinadas através da palavra, pessoas que possam trazer uma esperança para essa terra, né, antes que o Senhor volte. Então, acredito muito que nós, mulheres, homens de Deus, precisamos ter esse olhar sensível para que nós possamos ser esse canal de novos crentes para o mundo. E sobre a maternidade, como a Lina falou, Lina, a gente nem quando a criança nasce, o amor também é uma construção, né? Não é que você já está grávida e ame loucamente, desesperadamente. Não, aquele ser que nasceu, você vai aprendendo a amar cada vez mais, porque está ali dependendo de você. Então, se torna tão prazeroso, é tão gostoso, esse amor fica tão intenso que toda a dificuldade que tem, educar uma criança é tão difícil. Trabalha todos os seus aspectos emocionais, trabalha todas as suas falhas de caráter, te muda ao avesso, mas é a coisa mais gostosa do mundo, eu saber que eu estou ali todo dia com a minha filha, abrindo a palavra, ensinando os preceitos do Senhor. Então, eu acho que nós somos responsáveis para que, lá no futuro, mais cristãos permeiam o universo. Eu só contribuir rapidinho, né? Porque, assim, gente, falando aí talvez a pergunta da Nicole é muito pertinente, porque, embora o tema aqui seja filhos, paternidade, parentalidade, etc., etc., mas, gente, nós podemos ajudar tantas pessoas, podemos confortar tantas pessoas, né? A Bíblia fala que aos casados cuidem das coisas do mundo, de como agradar a esposa, né? As coisas do mundo que ele fala são as coisas do cotidiano e coisas do cônjuge, que é o primeiro ministério aqui. Aos solteiros, que cuidem das coisas do Senhor. Então, se você é solteirão, aí está por aí, não tem aquela gata, não tem aquele gato ainda, não se preocupe não, meu filho. Não diga que é solteiro, diga, eu estou cuidando das coisas do Senhor, né? Então, é uma forma de você falar, tá certo? Mas, assim, a Nicole falando isso, eu lembro muito de coisas que eu sempre ministrava para algum seminário. Eu passei, 22 anos no Geração Futuro, cuidando com criança. E mesmo sem ter filho, rapaz, eu ia servir lá com as crianças. Então, eu gostava e sempre gostei e ainda gosto, né, desse universo infantil. E quando você me perguntou, me fez lembrar de um texto muito precioso que existe lá em Salmo 127, que diz assim, ó, a herança são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, essa questão da maternidade, se existe algum medo, talvez de alguma outra pessoa, entenda que, se não vier, espera no Senhor. E se Ele vai mandar, bem. Se Ele não mandar, continua confiando nele, porque Deus tem um propósito acima de tudo, na tua vida, né? Mas se Ele te deu realmente as condições para que você tenha, não deixe de tentar, não. Tenha. Os muçulmanos hoje, eles querem ter muito mais filhos, porque eles querem perpetuar, que eles querem ganhar o mundo. Hoje, né, na nossa cultura ocidental, rapaz, não, só um tá bom, porque plano de saúde é caro, a escola é cara, meu Deus, está tudo violento, meu Deus do céu, não vou poder cuidar, eu trabalho, tu trabalha também, os dois têm que trabalhar, e vai nessa neura. Mas se Deus te deu essa condição, deu para você, tenha. É como flecha, imagina só, pega uma flecha, vai longe. Então, entenda que o filho, se Deus vai te dar, é porque, assim como Ele fez com esses homens e mulheres de Deus aqui, como Samuel, um grande profeta de Deus, né? Deus vai pegar o teu filho, e ele não vai ser teu, ele vai ser do Senhor, e ele vai lançar longe para que ele possa propagar a salvação de Deus, a salvação de Jesus. Então, confie no Senhor, porque se vier, é porque é um propósito muito, muito forte na tua vida, né? A maternidade.
Então, vamos para a nossa segunda pergunta, o testemunho. Só levantar a mão que eu chego até você. Está com vontade de perguntar? Pode perguntar. A hora é agora. Eles estão aqui para responder com o coração, porque nem todo mundo tem todas as respostas, né? Então vamos seguindo, né? Vamos seguindo. Paulo Júnior, vocês estavam comentando agora sobre essa questão de hoje em dia, né? Foi a Gabi. O feminismo, temos umas distorções aí da realidade. E sempre falam muito da dor da mulher quando não tem filhos, né? Que foi o que eu pontuei tanto com vocês, que é o relacionamento do casal. Mas eu queria ouvir um pouquinho, Paulo Júnior, da voz dos homens. Homens também sofrem quando não têm filhos? Como é? Eu acho que a realidade ela muda de pessoa para pessoa, né? Eu, no meu caso, assim, lógico que eu queria. Eu sempre pensava assim, eu queria saber como será um filho com a minha cara. Rapaz, o Senhor faz um pouquinho mais bonitinho que eu, né? Mas eu sempre queria, né, tinha essa curiosidade, mas também não sofria tanto, apesar de gostar muito de criança. Se eu pudesse, eu teria 3, 4. Né? Para quem passou 22 anos trabalhando com criança no Ministério Infantil, eu já tinha o grito, não me afeta. Né, a meninada gritando, correndo na casa, derrubando as coisas, como fazia, isso não me afetava. Né, era muito comum isso para mim. Mas, assim, eu acho que buscar essa satisfação no Senhor, entendendo que Ele tem um propósito para todas as coisas, eu disse assim, eu preciso relaxar aqui e deixar Deus fazer a obra dele. Né? Naquela época, né, como no Antigo Testamento, sempre estava aquele jeitinho, né? Como fez Jacó e Raquel, né? Não consigo não. E reclamava e murmurava, não sei o quê. Está aqui a minha escrava, faz porque assim, enfim, hoje tem a fertilização in vitro, etc, etc. O processo mudou, né? Mas a tentativa de sempre querer fazer com que a coisa aconteça, né? Não estou dizendo que é errado, né? A fertilização in vitro, né? Não estou dizendo isso, né? Estou dizendo assim, os métodos mudaram, mas a nossa tentativa sempre de dizer assim, não, como não veio pelas vias normais, eu vou tentar criar aqui uma outra forma. E naquela época, esse jeitinho ele era muito mais assuntoso, ele era até um pouco mais complexo, que na nossa sociedade hoje não dá para ser assim, né? Então, assim, se dava o jeito. Jacó tentou dar o jeito, né? A Raquel também. E aconteceu tudo, teve todos aqueles conflitos e tudo mais, mas lá na frente, Deus vai lá, escuta lá a oração de Raquel, e aí ele resolve mandar e abrir a madre e tudo mais. Então, assim, há o risco de ter problema, o cara pensar besteira? Mas eu acho que é necessário que haja uma boa comunicação dentro do relacionamento, porque se o cara ficar aqui alimentando, botando cor na cabeça e tudo mais, e não partilha isso para a mulher, mas daqui a pouco o cara pega e... Então, né, toma uma decisão, a mulher não sabe nem o que foi, né? Ou então o cara leva aquilo como frustração e vai ficar descontando de alguma outra forma, vai jogar um peso sobre a esposa, vai jogar, entendeu? Pela sua própria frustração. Então, reconhecer que a dependência é do Senhor, eu acho que é a melhor saída para poder não pirar o cabeção, né? Show. Fiz essa pergunta não realmente querendo desequilibrar, mulher sofre, homem não sofre, não nesse sentido, porque como o Paulo Júnior estava falando, tudo volta para o ego, né? Os vícios, traumas e maus hábitos. Então, há essa dor, né? E a gente viu na semana passada sobre o luto. E a dor de não poder gerar filhos ou de não poder ter filhos, nem mesmo pelo processo de adoção, ela vai funcionar como um luto também, por algo que você não conseguiu almejar. Mas vamos, nós temos tempo para mais uma pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma outra pergunta? Ou eles responderam tudo aqui para vocês? Eu acredito que se tiver uma outra pergunta, vocês podem chegar no particular deles para dizer que talvez não se sentiu confortável para falar aqui, porque realmente é um tema muito sensível.
é um tema que não pode ser que você não se sinta acolhido por todos, né? Então, eu queria convidar, Gabi, já que ainda não teve outra pergunta, para você poder fazer as considerações finais, talvez dar uma palavra de ânimo, algo que você quiser falar agora. Tudo que eu aprendi, tanto nessa espera de 9 anos, como nesses abortos, né, especialmente nesse último aborto, a gente aprende lições, né? Nada, nenhuma dor é em vão, Deus não desperdiça nenhuma dor. E tudo que a gente passa tem um propósito ou tem algo para nos ensinar, né? Nada acontece em vão. Então, o que eu tirei de lição? O tempo não é o meu, o tempo é o do Senhor. Contando aqui uma coisa que eu não falei, que eu passei esses 9 anos esperando a gravidez, soube da gravidez em fevereiro. Eu faço aniversário dia 30 de setembro. No dia 29 de setembro, eu comecei a sentir as contrações. No dia 30 de setembro, quando eu estava fazendo 38 anos, a Giovana chegou de parto normal. Então, Deus é tão bom que Ele disse assim, você esperou tanto, minha filha, que eu vou te dar esse presente de verdade. Então, no dia 30 de setembro, dos meus 38 anos, ela chegou. Deus me mostrando assim, olha, minha filha, você esperou, mas está aí, a bênção é completa, né? Essa é a minha história, esse é o meu testemunho. E também me ensinou que esperei tanto pela Giovana e entendi que ela não é minha, ela é do Senhor. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu desfruto hoje, que eu tenho essa alegria de viver, eu sei que é do Senhor, né? Então, foram esses aprendizados do tempo dele. Eu digo que Deus não tardou, Deus caprichou. Então, Ele passou esse tempo aí caprichando, e eu sou muito grata a Deus por todos os ensinamentos, né? Porque me molda, me faz como um vaso, me quebra e me refaz do jeito que Ele quer. Eu queria fazer aí uma consideração final e dizer o seguinte, baseado aí em todos os exemplos que a gente viu, né? Se você tem filho, glorifique a Deus. Cumpra seu papel de pai, mãe. E saiba que o seu filho, ele é do Senhor acima de todas as coisas. Então, entregue-o a cada dia, ore por ele. Espere, e sempre espere e creia na vontade de Deus, que a vontade de Deus se cumpra na vida dele. E isso é gratidão e satisfação. Se você não tem, não se frustre, ou não ande frustrado, ou tente vencer a frustração. Ore, porque você pode até não se aproximar de um filho algum dia, mas com certeza você vai se aproximar mais do Senhor, se você realmente entregar a causa a Ele. E isso é dependência. Então, que a gente pudesse sair daqui, e se você não se enquadra em nenhuma situação assim, pelo menos saia daqui com o objetivo. Eu quero ser bênção na vida de outra pessoa e abençoar a vida de outra pessoa com aquilo que aprendi. Né? Amém. Glória a Deus. Gente, tempo muito precioso, de verdade. Como a Gabi falou, se de repente você acha que não se enquadra, então entrega para Deus e pergunta, Senhor, o que é que o Senhor está falando comigo? O que é que eu posso fazer a respeito? Porque o que nós ouvimos aqui foram realmente testemunhos que hoje eles estão glorificando a Deus, mas principalmente, ainda que não tivesse os filhos, eles tinham entendido que a satisfação deles estava primeiramente no Senhor. Os filhos, eles vieram como complemento, né? Eles vieram como o galardão dessas pessoas tão preciosas. Mas convido vocês a refletirem sobre isso, né? Nós convidamos vocês a ficarem com essas reflexões que nós trouxemos aqui, de se não é você, se não é com você, como você pode ser bênção na vida de outra pessoa, como que você pode cuidar melhor do seu casamento, para que o seu casamento esteja sustentado no Senhor
e que não haja impeditivos para cogitar separações, porque primeiro você fez uma aliança com o Senhor, né? Quero finalizar aqui com 2 recadinhos especiais. Esse foi o nosso último culto de quarta no Espaço Radical. Mas, a partir da próxima semana, os cultos estarão sendo realizados no novo espaço do GF Laranja. É assim que chama o nome? É o GF Laranja, o auditório do GF Laranja. Então, a partir da próxima semana, nós esperamos vocês lá, tá certo? Nós teremos o cafezinho, mas, infelizmente, lá não é um espaço que pode acomodar comidas que possam fazer uma sujeira maior, né? Complementa para mim. Pode cair comida no carro da grama, né? Por conta da grama sintética, a gente vai ter que evitar. Então, vamos esperar vocês, certo? Na quarta-feira, lá no GF Laranja. E não deixem de vir que essa série vai continuar em setembro, um pouco mais focada agora nas questões de ansiedade, de prevenção ao suicídio. Então, se você conhece alguém que, de repente, está passando por dores emocionais, não deixe de chamar essa pessoa. E lembre-se, como tem lá na tenda, você é a menor distância entre o seu próximo e Jesus. Então, seja bênção na vida dessa pessoa. Muito obrigada, pessoal. Deus abençoe vocês e bom resto de semana. Gente, antes da gente sair, vamos orar? Rapidinho. Antes da gente sair daqui. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite. A gente compartilhou um pouco aqui daquilo que o Senhor tem falado de uma forma especial ao nosso coração, ou tem falado para alguns e também tem falado através dos testemunhos aqui, da Gabi, da Lina, da minha própria história, da Stephanie, enfim, e tantos outros que estão aqui, talvez tenham uma história muito preciosa para contar, para compartilhar, para servir de bênção na vida de alguém. Pai, em nome de Jesus, que cada um possa sair daqui, pelo menos com uma mensagem aqui no coração e que possa compartilhar com outra pessoa. Então, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui, que o Senhor os encha de unção, de poder, que dê palavras certas, coloque as pessoas certas no caminho deles, para que eles possam, de alguma forma, testemunhar e compartilhar do teu amor, assim como o Senhor fez na vida deles, o Senhor também vai fazer na vida de muitos daqueles que o Senhor vai colocar no caminho, no nosso caminho. Então, em nome de Jesus, nos abençoa essa noite, Pai. Nos leva em paz para casa e que a gente possa sair daqui glorificando o Teu nome, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra que foi ministrada, pela mensagem, por todos os testemunhos. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente.